Aqui no cenário do meu canal vocês vão encontrar referências e várias referências a algumas das minhas coisas favoritas nessa vida. A gente tem aqui música, quadrinhos, filmes, cinema em geral, Harry Potter. E ali, o capacete do Darth Vader, aquele quadro do capacete do Darth Vader, tá ali para representar uma das maiores paixões da minha vida, que é Star Wars. Sim, se você não sabia, Star Wars, a saga, Guerra nas Estrelas, todo esse universo é uma das minhas maiores paixões nessa vida. E com Rogue One, uma história Star Wars, que vai ser o primeiro filme derivado, spin-off, como você quiser chamar, dessa franquia, dessa saga, chegando aí, ele vai estrear, vai ter a pré-estreia amanhã. Se você estiver assistindo esse vídeo no dia 15 ou 16, o filme já estreou, já tá no cinema, então corre pra assistir. Amanhã eu já vou estar lá na pré-estreia, como todo ano eu sempre tô. É um ritual pra mim, desde o episódio 7 que eu faço isso, então não é esse ano que eu vou perder. E eu sinto que tem algumas pessoas meio deslocadas sobre como Rogue One se encaixa na saga Star Wars. Então esse vai ser um vídeo bem rápido para situar um pouco vocês, fãs novos, não acompanhadores, admiradores, mas não acompanhadores da saga, como são alguns amigos meus, como Rogue One se encaixa dentro de Star Wars e o que a gente está prestes a ver amanhã. Então roda a vinheta e continua aqui comigo que vai ser legal. Pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar de Rogue One, uma história Star Wars. Não é a crítica ainda, a crítica vai ser lançada depois, mas a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que você precisa saber antes de assistir o filme, tá pronto? Então vamos começar. Bom, antes de tudo eu queria fazer um pequeno direcionamento aos novos fãs, aos não acompanhadores, como eu chamei lá na introdução, sobre como Rogue One se encaixa na franquia. Então, se situa com essa informação. Rogue One não é uma continuação de O Despertar da Força. Se você vai ver Rogue One no cinema esperando ver a Rey, o Finn, o Kylo Ren, o Chewbacca, você tá indo com as pretensões erradas. Você vai ver personagens totalmente novos, numa época totalmente diferente do que se passa o Despertar da Força, e eu vou explicar por quê. Primeiro de tudo, é preciso que a gente analise todos os outros filmes da franquia Star Wars de forma a situar vocês. Então vamos começar. Há duas formas de ver a sequência dos filmes de Star Wars: a forma cronológica e a forma como os filmes foram lançados. Indo pela cronológica, a gente tem, obviamente, a sequência de números que foram colocados nos títulos dos filmes. Episódios 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Seguindo essa cronologia, você vai literalmente seguir a cronologia da saga. O que acontece no episódio 1 acontece muito antes do que acontece no episódio 6. Mas eu e muitos fãs um pouco mais conservadores gostamos de seguir a ordem como os filmes foram lançados, que seria a seguinte: Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, anteriormente chamado apenas de Star Wars, foi lançado no ano de 1977, seguido por O Império Contra-Ataca, Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, como você quiser chamar, no ano de 1980, se eu não me engano. Este então sendo seguido por Star Wars Episódio 6, O Retorno do Jedi. Que a pessoa que traduziu o título desse filme é um completo analfabeto na língua inglesa. O nome do filme é The Return of the Jedi. The tem uma porra de um artigo definido aí, então é o Retorno do Jedi. Fechando assim o que eu e todos os fãs praticamente da saga chamamos de Antiga Trilogia. Foi essa trilogia que nos introduziu a todo o universo de Star Wars. E lá pelos anos de 1999, George Lucas, que era o produtor principal e diretor do primeiro filme da franquia, que no caso era Uma Nova Esperança, resolveu continuar a franquia Star Wars, apresentando pra nós o que seriam 3 filmes contando a história do vilão principal, Darth Vader. A história de como Darth Vader se tornou definitivamente o Darth Vader que a gente conhece lá da antiga trilogia. E foram feitos mais 3 filmes: A Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith. E como esses filmes se passam muito antes lá da antiga trilogia, eles acabaram recebendo, para não confundir muitos fãs, os títulos de episódios 1, 2 e 3. Sendo que a gente trata esses filmes muito mais como prequels, como spin-offs, do que como realmente filmes do cânone, porque caramba, vamos admitir que eles são bem ruins, né? Comparados à trilogia original, eles são bem ruins, principalmente o primeiro filme, Uma Ameaça Fantasma, né? Que é uma porcaria quase que completa se não fosse pelo Qui-Gon Jinn, por algumas introduções que eles fazem ao Senado Galáctico. Então eles são assim, meio que execrados pelos fãs. Já eu não sou tão extremista assim. Eu gosto muito do episódio 3. O 2 é legal, mas eu acho que o 3 é o mais legal dessa trilogia.
porque ele nos mostra coisas muito interessantes sobre o passado do Darth Vader. É o filme em que ele tá mais próximo de se tornar o Darth Vader que a gente conhece. Assim, na minha opinião, não é um filme tão ruim. Não chega à perfeição do que foi a antiga trilogia, mas não é um filme ruim nem um pouquinho. Em 2015 a gente teve Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força, que não se passa depois da Vingança dos Sith, que foi o último filme a ser lançado. Não. Ele se passa depois do Retorno do Jedi. É uma cronologia meio maluca, mas eu vou botar aqui pra vocês. No nosso tempo, que é o tempo real, a gente teve primeiro a antiga trilogia, em que hoje em dia os filmes são conhecidos como episódios 4, 5 e 6. Depois, nos anos 90 e 2000, a gente teve o que a gente chama de os episódios 1, 2 e 3. E em 2015 a gente teve o episódio 7. Mas a cronologia dos acontecimentos da saga seguem os números que foram colocados nesses episódios. Números sequenciais mesmo. E eis a grande pergunta: Tarcísio, onde é que se encaixa Rogue One nessa história? Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece em Rogue One. Rogue One, uma história Star Wars, vai contar a história sobre a missão Rogue One. Sim, Rogue One é o nome de uma missão, como se fosse Apollo 11, alguma coisa assim, que vai contar a história sobre como a Aliança Rebelde conseguiu os planos de uma arma de destruição em massa que estava sendo criada pelo Império Galáctico. Arma essa que todos sabemos que é a Estrela da Morte. E eu não tô falando da base Starkiller do sétimo filme, não. Aquilo já é uma outra história posterior e muito posterior ao que a gente está vivendo em Rogue One. A gente está falando da primeira Estrela da Morte, aquela que o Luke destruiu em Uma Nova Esperança. Então o que a gente vai ver nesse filme é uma turma de rebeldes indo capturar esses planos, passando pelos perrengues. A gente vai realmente ver um filme de guerra civil, sem Jedi, sem força, sem porra nenhuma, porque os Jedi estavam extintos nessa época. Então me diga você, depois de todas essas dicas, será que você realmente não sabe onde esse filme se situa? Tá, se você é um pouquinho lento e não conseguiu entender ainda onde o Rogue One se situa, eu vou dizer pra você. Rogue One se situa entre o episódio 3, A Vingança dos Sith, e o episódio 4, que foi o primeiro filme lá de 77, Uma Nova Esperança. Ele tá bem no meio, ele acontece meses antes dos acontecimentos de Uma Nova Esperança. Provavelmente o final de Rogue One vai ser igual ao começo de Uma Nova Esperança. Ah, Tarcísio, eu nunca assisti Star Wars, eu queria muito ver os filmes. Você me sugere algum tipo de ordem pra eu assistir? Já que é uma coisa meio confusa, como você acabou de falar, eu queria uma ordem pra assistir esses filmes. Você pode me ajudar? Posso sim, fã novo. Vamos falar sobre ordem de assistir os filmes. Você pode muito bem, sem problema nenhum, assistir os filmes como eles foram numerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, eu acho que não é a melhor ordem para se assistir esses filmes. Porque quem é fã velho como eu sabe que lá no Império Contra-Ataca tem um plot twist que muda tudo que você sabe ou achava que sabia sobre Star Wars até ali. Isso você tendo visto apenas o primeiro filme e o Império Contra-Ataca, tá? Então se você assistiu os prequels primeiro do que a antiga trilogia, você já vai ter se dado conta desse plot twist há muito tempo e não vai ficar nada surpreso no quinto filme. Então eu vou te sugerir uma ordem para que você assista os acontecimentos, consiga entender tudo e ainda pegar esse plot twist sem problemas. Primeiro, você vai assistir os filmes Star Wars Uma Nova Esperança e Star Wars O Império Contra-Ataca. Você vai ser introduzido a todo esse universo através desses dois filmes, que vão te dar todo o material que você precisa para acompanhar a história até então. Depois que acabar o Império Contra-Ataca, você volta no tempo assim 20 anos antes, e vai assistir os episódios 1, 2 e 3. Tem gente que gosta de pular o episódio 1 porque ele é muito ruim, mas eu acho que ele tem algumas introduções bacanas pra série e eu acho que ele deveria sim ser colocado nessa lista. Logo depois você vai assistir ao episódio 6 e vai fechar a antiga trilogia. Essa ordem funciona como se depois do episódio 5 a gente tivesse sido levado pra um grande flashback, contando toda a história do Vader, e depois voltasse pra aquele contexto que a gente tinha sido posto lá nos filmes anteriores e terminasse aquilo. Logo depois você pode assistir o episódio 7. Mas e Rogue One? Rogue One é uma história spin-off. É uma história que praticamente não vai acrescentar muita coisa de nova a esses filmes. É uma história que a gente meio que já conhece, mas ela vai ser contada em detalhes neste filme. Então você pode assistir Rogue One depois que terminar de assistir todos esses filmes, e você vai entender melhor. Você fã mais velho de Star Wars, que como eu já conhece essa caralhada de filmes aqui que eu acabei de citar, a indicação que eu faço pra você é que de hoje pra amanhã, antes da grande pré-estreia, você assista aos episódios 3 e 4 de Star Wars. Você reveja A Vingança dos Sith
e Uma Nova Esperança. Por que, Tarcísio? Porque A Vingança dos Sith se passa anos antes de Rogue One e mostra a criação do Darth Vader, que com certeza vai estar no filme porque já apareceu nos trailers. E Uma Nova Esperança se passa meses depois de Rogue One. Ou seja, é o filme sequência imediata de Rogue One. Então assistindo esses dois filmes você já vai estar pronto pra ver o filme, você sendo fã velhão de Star Wars. Se você nunca viu nenhum filme de Star Wars, assista nessa ordem que eu acabei de indicar, que você vai se dar bem. E é isso, pessoal, essas foram algumas coisinhas que você precisava ficar sabendo antes de assistir a Star Wars Rogue One, que estreia amanhã nos cinemas de todo o Brasil. Eu vou estar na pré-estreia. A crítica vai sair, assim, não sei se hoje, amanhã, hoje com certeza não, porque eu ainda não vi o filme, né? Mas daqui uns 2 ou 3 dias essa crítica vai sair e vai sair muito bem, sair. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui no gostei pra me dar uma ajuda na divulgação do vídeo. Me segue nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela em algum lugar e lá embaixo na descrição do vídeo pra você me seguir. Clica na minha cara que vai estar aparecendo aqui nas indicações do vídeo quando a tela fica preta pra você se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo no seu Facebook e nos WhatsApps alheios aí pra você me ajudar aí o canal a crescer e tal. Eu tô com muito hype pra Rogue One, eu espero que você esteja também. E eu vou ficando por aqui. Tchau, gente. Até a crítica do filme Rogue One que vai sair daqui a pouco. Até o próximo vídeo, até o próximo vlog. Eu tô muito doido. Ai, cara. Tchau!